Olá, povo de Deus, graça e paz, bem-vindos, bem-vindas à hora da oração. Palavra é a margem, é uma das margens, oração é a outra margem desse rio de vida. Vamos juntos, né? Falando a Deus por meio da oração, ouvindo de Deus por meio da sua palavra. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e vamos juntos. Hoje com Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Faz alguns dias já que não usamos Provérbios como fonte aqui, inspiração, talvez já quase um mês já, até onde eu percebo, aqui nas minhas anotações. Mas é uma pepita de sabedoria, um pedaço de tesouro para a nossa vida, que certamente será provado, porque ter esse ativo, ter esse entendimento, essa sabedoria é uma coisa, usá-la é outra história, porque justamente esta pepita de sabedoria, este tesouro de sabedoria de hoje, ele é para a hora da tensão, para a hora do nervoso. E na hora do nervoso, cadê a sabedoria que você precisa, né? Então, olha o que diz a palavra de Deus, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. Quantas vezes nós entramos em situações de estresse a respeito de assuntos de trabalho, a respeito de assuntos relacionais na casa, educação de filhos, e quando alteramos o nosso humor, o nosso emocional fica alterado, a tendência é ferirmos e sermos feridos. Esta palavra traz um tremendo desafio para a gente, que é responder com sabedoria. Quando alguém com um alto nível de tensão chegar para nós com qualquer assunto que seja, ajudarmos aquela pessoa respondendo sabiamente, respondendo brandamente, antes de provarmos o nosso ponto. Às vezes, valentões que chegam prontos para a briga são acalmados pela sabedoria daquele que ele está interpelando, daquele que ele está acusando ou duelando. E esta palavra é muito necessária, porque normalmente a solução do conflito, quando é feita naquele nível alto de estresse, às vezes até soluciona uma causa, mas a própria solução cria uma outra mágoa, uma outra ferida. Eu me lembro de uma pequena historinha. Eu estava em duelo com uma pessoa, né? E esse duelo dizia respeito ao equipamento de som. E eu tinha uma informação privilegiada, eu sabia de uma certa qualidade de um equipamento, né? Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, e o técnico que estava cuidando de som estava teimando comigo. E eu me lembro que eu provei que estava certo, mas não foi com sabedoria, não foi com palavra branda. Em outras palavras, eu quis esfregar na cara da pessoa que ele estava errado e que estava cometendo um erro seríssimo em teimar comigo, né? Um erro sério é teimar com teimoso, né? E então, quando ele percebeu que estava errado, ele disse whatever, tanto faz, que se lasque. E eu saí com a razão, mas tive muita dificuldade nos próximos encontros com esta pessoa, porque solucionei o problema do equipamento e da necessidade técnica que nós tínhamos. Eu pude ajudar mesmo com as minhas muitas limitações no assunto, mas criei um outro problema a partir de uma
de uma reação altiva, às vezes orgulhosa. Queridos, o que importa em nossas relações é que nós possamos construir casas e não muros. Nós precisamos construir uma humanidade, uma cidade, igrejas que tenham menos muros e mais salas de estar, mais salas onde tenham mesas com bastante comida, conversa boa, gente demais. E isso nós fazemos cultivando os nossos relacionamentos. Pega esta palavra, esse tesouro de sabedoria para as suas relações interpessoais. A resposta branda, a resposta suave. Muitas vezes, simplesmente na forma de responder, nós resolvemos questões ou criamos novas batalhas. Preste atenção, hoje que nós nos comunicamos de maneira muito intensa aqui no virtual, quando você tem um assunto sério para responder a uma pessoa, faça isso por meio do ao vivo ou do telefonema, ou na pior das hipóteses com um áudio. Não faça com o texto, porque o texto a pessoa não vai saber o tom da sua voz que você está falando. A palavra dura, ríspida, ela suscita ira, ela apaga o fogo com gasolina, né? Você pensa que está acalmando e o negócio cresce e fica pior do que antes, quando o problema não estava resolvido. Queridos, dá uma olhada no nosso mundo. Nós olhamos para os noticiários e ficamos pensando, por que esses caras grandões estão brigando e jogando bombas uns nos outros? E pasmem os senhores e as senhoras, nós não temos o poder de lançarmos bombas, mas temos a mesma natureza adâmica que tem essa propensão para a divisão, para a separação, e muito disso que se dá acontece no poder das nossas palavras. Mais uma historinha antes de orarmos, bem rapidinho. Eu me lembro que eu tinha um vizinho em Curitiba e estacionava o meu carro ao lado do carro dele, né? E um dia ele estava até meio embriagado, veio brigar comigo, me chamou lá na portaria para falar dos riscos que a abertura da porta do meu carro causava no carro dele. E então ele sugeriu algo. Vamos falar com o síndico, vamos construir um muro aqui entre os nossos carros. Aquele dia Deus me deu graça, eu fui melhor do que da história do equipamento de som. E eu pude então acalmá-lo, deixá-lo passar na sua embriaguez, e voltamos a conversar no outro dia e tudo ficou bem, com respostas brandas. Construir muros é o que o mundo tem feito. No céu não haverá muros. Em lugares bons, prósperos e pacíficos, não há muros. Se você visitar a cidade de Jerusalém, entre Jerusalém e Belém, que são lugares colados, tudo ali, tudo junto, tem um grande muro, uma muralha que para passar de um lado para outro você precisa mostrar o passaporte, dividindo judeus e árabes. Estas muralhas precisam cair. Mas antes de criticarmos as muralhas lá da terra de Israel, ou das guerras entre Rússia e Ucrânia, que é bem latente no nosso tempo, nos nossos dias, vamos olhar para as nossas vidas e para as nossas relações interpessoais, pois somos da mesma natureza adâmica. Precisamos crucificar a nossa carne em Cristo Jesus e vivermos uma vida pacífica e de pacificadores. Vamos orar? Vamos orar por relacionamentos hoje, que o Senhor possa dar reconciliação a você e às pessoas que você ama. Pai querido, eu quero abençoar o teu povo e hoje colocar diante do Senhor esta palavra extremamente desafiadora, pois somos um povo de conflito e conflitamos por muitas coisas, e das mais
incríveis bobagens, surgem guerras intermináveis, separações, divisões, prejuízos e perdas. Abençoa, Senhor, teu povo, com paz, com amor, com perdão, e especialmente hoje, Senhor, com Provérbios 15:1. Dá-nos, Senhor, o poder da prevenção, pois é melhor nós evitarmos o conflito do que termos que resolvê-lo depois. Abençoa assim, Deus querido, com uma unção sobre o teu povo, para que o teu povo seja um povo de paz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Forte abraço.